E aí galera, beleza? Sou o Dudex, tudo preto no branco, e o intuito é te pegar pela mão e te levar para 1 milhão e além. Bora para a segunda aula do nosso cursão. Siglas e códigos que eu preciso saber. Bora lá? Então, vamos lá, vamos dissecar um pouquinho, porque o foco é renda variável. Renda variável, como o próprio nome diz, ela varia. Então a gente vai falar de FIIs e de ações. Dentre os FIIs eu vou separar os tipos de FIIs, os principais, né? São FIIs de tijolos, que a gente fala de imóvel físicos, shoppings, galpões, terrenos, prédios e assim por diante. Os de papéis, como eu já falei, os recebíveis imobiliários, né? São FIIs que você não aloca em um imóvel físico. Os híbridos, os fundos imobiliários híbridos, eles são uma mescla desse tipo. E a gente também tem os FOFs. O que são os FOFs? FOF é o fundo de fundo. Como assim? Então, um administrador ele pega vários FIIs e coloca dentro de um pacotão. Tem vantagens e desvantagens. A principal desvantagem que eu enxergo é que você paga duas taxas de administração. Você paga a taxa de administração do FII, que está dentro do FOF, e você paga a taxa de administração do próprio FOF, do administrador que administra o FOF. E as ações simplesmente são empresas listadas em bolsa. Na B3, os FIIs têm 4 letras, assim como as ações, todos eles terminam com o número 11 no final. Já as ações, elas têm 4 letras, que simboliza a empresa que você está comprando, e elas podem terminar em alguns números. O 3 são ações ordinárias, então são ações que lhe dão o direito a decidir o que essa empresa vai fazer no futuro. As ações com o final 4 são ações preferenciais. Você não tem direito a opinar sobre as decisões da empresa, mas você tem mais direito a dividendos. Normalmente eu prefiro esse tipo de ação, já que com certeza os administradores da empresa sabem muito mais do que eu. Ações com final 5 são preferenciais de classe A e assim por diante. Já as ações de final 11, que recebem o nome de units, que são um pacotão de ações. Então elas têm um pouco de ações preferenciais e um pouco de ações ordinárias. Um exemplo disso é a Taesa. A TAI11 ela tem 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. Galera, chegou a hora de vocês deixarem aqui suas dúvidas. Se estiver começando a ficar complicado, não hesite em deixar suas perguntas que eu responderei o mais breve possível. Na B3, normalmente as ações são negociadas em lotes de 100 ações. Também pode comprar as fracionadas de 1 a 99. Um exemplo, a Vivo. Vivit 3F. Quando você termina com o código F, isso simboliza que você está comprando ações fracionadas, beleza? Agora, galera, a gente vai falar sobre algumas siglas importantes. Mas antes disso, deixa seu like, bate no sininho, vamos tocar ficha nesse canal e fazer ele crescer. Um código importante é o P/VP, ou P sobre VP. Isso significa preço sobre valor patrimonial. Um exemplo, o preço sobre valor patrimonial de 1,75. O que isso representa? Na prática, isso representa que essa empresa ela está sendo negociada com 75% de ágio. Você está pagando 75% a mais do que o valor do patrimônio da empresa. Já um P sobre VP de 0,70, isso quer dizer que ela está com deságio de 30%. Mas espera aí, quer dizer que uma empresa com P sobre VP de 1,70, ela está 70% mais cara, e uma P sobre VP de 0,70, quer dizer que ela está com 30% de desconto, isso quer dizer que a empresa que está com 30% de desconto é mais barata? Nem sempre. E a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Um outro indicativo muito bom é o PL, que é o preço sobre o lucro. Então isso simboliza o preço da ação sobre o lucro que ela representa. Então um exemplo, um PL de 4,5, a grosso modo isso simboliza que você vai levar 4 anos e meio para receber em dividendos o que essa empresa vale hoje.
DY, Dividend Yield. O dividendo normalmente é representado pela distribuição do dividendo dos 12 últimos meses da empresa. Então fica atento sobre isso e também dê uma olhada qual é a previsão de pagamento dessa empresa no futuro. Um outro indicativo bem marcante no mercado é o EV sobre o EBITDA. O EV significa Enterprise Value, né, ou valor de mercado. Já o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, um exemplo, o EV sobre o EBITDA de 1,67, em um grosso modo, ele representa que a empresa ela precisa um pouco mais de 1 ano e meio para ela liquidar o EV dela. Ou seja, na teoria, quanto menor o EV sobre o EBITDA, mais barato está a ação. Mas nem sempre é assim. Outro indicador importante é o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Isso avalia os custos e as despesas contábeis da empresa. Nada mais demonstra do que se a empresa está dando lucro ou não. Galera, agora a gente vai falar sobre datas importantes. E eu não quero me alongar muito nessa aula, que eu achei a outra muito longa e eu quero fazer vídeos mais curtos. Além disso, eu sei que essa aula é um pouquinho mais chata, mas isso é importante para vocês entenderem e saberem qual tipo de empresa comprar. E antes de falar sobre datas importantes, compartilhe esse vídeo com aquele seu conhecido que precisa entender sobre isso. E além disso, galera, seguinte, hein? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu vou procurar te responder o mais breve possível. Uma das datas mais importantes é a data do anúncio. Então, a empresa, ela anuncia quando será a Datacom. A Datacom, como eu já mencionei nas aulas passadas, ela simboliza que até aquele dia da Datacom você vai ter direito a receber o dividendo da empresa. DataX é o dia seguinte. No dia seguinte você já não tem mais o direito sobre esse dividendo. E a data do pagamento nada mais é do que quando a empresa vai te pagar esse dividendo anunciado. Então, um exemplo, a empresa anuncia o dividendo dia 1/11, a Datacom é dia 30/11, a data do pagamento vai ser dia 30/12. É isso aí, galera, não quero me alongar. Aqui é tudo preto no branco, você tem que entender um pouco desses indicadores, dê uma lida a respeito deles. E na próxima aula a gente vai falar sobre os critérios. O pulo do gato está na próxima aula. Eu dividi a segunda aula em 2 partes para não ficar muito extensa. E bora lembrar aí, galera, que a alma do negócio ela é representada pelos dividendos que essas empresas ou esses fundos imobiliários vão trazer para a gente. E isso se torna uma bola de neve quando você pega esses dividendos e você realoca junto com o valor pré-determinado que você investe mensal. Isso nada mais é do que fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Galera, olha o que diz Provérbio 21:20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, pessoal, bora lá, vamos investir, economiza dinheiro. É isso aí, galera. Beijo no coração, Deus abençoa. Nos vemos na próxima aula.